Amém? Mateus 27, versículos 31 e 32. Eu falei e não abri, né? Vamos lá. E diz o seguinte: e, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E, quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? Nós sabemos que Jesus se entregou, né, na cruz do Calvário e ele se entregou, né, por um plano divino para cumprir o plano de Deus que já havia sido estabelecido, mas humanamente falando. Jesus fora condenado e a sua condenação foi algo arbitrário, vamos dizer assim. Pilatos, mesmo não vendo crime no Senhor, lava as suas mãos e supre e cumpre o pedido, e acata, melhor dizendo, o pedido da liderança judaica, que também incitava o povo a pedir a soltura de Barrabás e a crucificação, a condenação de Jesus. E é o que acontece. Barrabás, um criminoso verdadeiro, é solto e o inocente é condenado. E ele foi, obviamente, condenado à pena máxima, que foi a crucificação, ou seja, a pena de morte. E mesmo sendo inocente, o justo teve que pagar pela culpa do pecador. E, por conta do que a lei determinava, não apenas por ser, não bastando apenas ser condenado ou condenado à cruz, também tinha que carregar a cruz, ou pelo menos parte dela. E foi o que aconteceu com o nosso Senhor. Ele teve que carregar pelo menos a parte principal da cruz, ou melhor, ou pelo menos a viga principal da cruz, que é a parte onde ficaria os seus braços. Ele teve que carregar. No entanto, por causa do seu esgotamento físico, numa determinada parte do caminho, ele, exausto e cansado, ele já não aguenta mais carregar a cruz. E por que isso? Porque na noite passada, ele havia perdido muito sangue, pois fora violentamente açoitado e torturado pelos soldados romanos. E por causa de todas essas circunstâncias, no meio do caminho, ele não suporta mais, perdeu muito sangue, não dormiu, foi torturado. E é nesse momento que entra nessa história que eu quero falar hoje, que aparece um homem chamado Simão. É nesse momento que ele entra na história. A palavra do Senhor declara que quando eles saíam, encontraram esse homem, Simão.
Ele estava voltando de um campo. E esses soldados constrangem a Simão a ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. E é sobre esse Simão que eu quero falar. Embora não haja muita informação dele, é verdade, mas eu senti um forte desejo desde o domingo passado, de trazer uns poucos aspectos que eu consegui pesquisar, consegui encontrar a respeito desse homem, Simão. E a primeira coisa que eu consegui pesquisar a respeito dele é que, em primeiro lugar, Simão era um nome comum. Assim como João, Maria, Simão era um nome comum. E o texto aqui fala de um certo Simão Cireneu. Cireneu não era o sobrenome dele, mas referia-se ao lugar onde ele vivia. Então, Simão Cireneu era um nome, não Cireneu, mas o nome Simão era comum. E a maior parte dos estudiosos, dos teólogos, eles entendem que esse homem era de Cirene, da cidade chamada Cirene, que ficava aproximadamente 1.600 quilômetros de Jerusalém. Tá? Só para os irmãos terem ideia, é mais ou menos a distância, só para a gente ter uma ideia, né? É mais ou menos uma distância daqui a um pouquinho depois da Bahia. Pouca coisa, um pouquinho depois. Quem entende um pouco de distância, né, meu irmão? Um pouquinho depois, quase chegando, já não lembro qual outro estado, sou ruim de geografia, mas um pouquinho depois da divisa, né? Mais ou menos isso aí, próximo estado, logo no início do próximo estado depois da Bahia. Tá? É mais ou menos essa distância, daqui até lá. Só para a gente ter uma ideia, 1.600 quilômetros. E esse Simão, ele sai dessa cidade de Cirene, ele era um judeu, tá? E ele fora a Jerusalém exatamente por ocasião da festividade da Páscoa. Porque era costume do judeu que não morava em Jerusalém, quando havia essa festividade, eles irem, né, até lá para oferecerem a sua oferta, o seu sacrifício. E Simão, ele foi fazer isso, tá? De acordo com os estudiosos. E como nós falamos, era um nome comum para a época. Só para que os irmãos tenham ideia, eu encontrei 9 pessoas com esse nome no Novo Testamento. Eu não defini quais eram os 9, né? Mas dentre esses 9 Simãos que eu encontrei no Novo Testamento, 2 deles estavam entre os apóstolos de Jesus, Simão o Zelote e Simão Pedro. Tá? Então, só para que os irmãos tenham ideia, era um nome extremamente comum para a época. E esse Simão aqui, Simão de Cirene, Simão Cireneu, ele havia ido para Jerusalém por ocasião da Páscoa, para oferecer ali o seu cordeiro pascal. Tá? E a segunda coisa que eu vejo aqui, né, é que por ocasião dessa ida dele, diz a palavra que ele estava, não aqui esse texto que a gente leu, mas um outro texto fala que ele estava voltando de um campo. E nesse momento que ele está voltando de um campo, ele se depara com essa, eu vou chamar de, com essa movimentação. E aí, Jesus já completamente esgotado, naquele caminho ali por onde Simão estava passando, Simão é constrangido pelos soldados romanos.
Simão é constrangido a ajudar a Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. É o que diz aqui o versículo 32, na sua parte B. A quem constrangeram. Amados, e por que o texto aqui diz a quem constrangeram? Porque, de fato, os soldados romanos eles tinham essa autoridade. Eles poderiam recrutar, eles tinham autoridade de recrutar qualquer pessoa. Tá? Fazia parte da lei. Então, qualquer pessoa que estivesse passando no momento e eles precisassem realizar algum tipo de atividade, tá? Eles poderiam convocar aquela pessoa na hora. E, de repente, isso acontece com Simão. Simão está passando na hora, vindo do campo. Na hora que Jesus está passando ali, já não suportando o peso daquela trave principal ali da cruz, aquela parte horizontal, e ele é convocado, ele é constrangido a carregar no restante do caminho, aquela cruz, juntamente com o nosso Senhor Jesus. Só para que os irmãos tenham uma ideia, a gente sabe que a crucificação, vocês já devem ter ouvido falar, que a crucificação, para aquela época, era a pior e mais cruel forma de tortura. Era a mais indigna de todas daquela época. Para que os irmãos tenham ideia, até mesmo falar, até mesmo citar, tá? Até mesmo citar a crucificação numa conversa não era viável. Para que os irmãos tenham uma ideia do grau de ruindade, do que representava a crucificação. E ela tinha um objetivo. E qual era o objetivo da crucificação? Expor o condenado. A crucificação, ela tinha um objetivo, expor o condenado à execração. Mas o que é isso? O que é isso? Execração. O objetivo era expor o condenado à aversão, ao ódio, à repulsa pública. Por isso que tinha plateia, porque o objetivo era esse. Até porque a cruz ela era definida apenas para punir escravos rebeldes, criminosos, violentos e traidores que se opunham ao Império Romano. Então, eles utilizavam a cruz justamente para isso mesmo. Por isso que a gente, quando lê aqui falando da crucificação, você vê um monte de gente assistindo, e era isso que eles queriam. Que as pessoas assistissem, que as pessoas olhassem para aquele condenado não com misericórdia, mas dizer aí, vai mais um miserável, bem feito pelo que fez. Mais ou menos isso. Essa era a intenção, tá, de levar essas pessoas para a cruz. Tanto é que um cidadão romano, ele não podia ser condenado à cruz. Só para que os irmãos tenham uma ideia. Então, imagina a cabeça de Simão, quando ele é constrangido a carregar a cruz. Imagina a humilhação que esse homem não sentiu, que ele não sofreu. Ele não conhecia Jesus, até onde eu percebi aqui, até onde eu pesquisei, ele não conhecia Jesus. Talvez, num primeiro momento, ele tenha visto a Jesus como um criminoso desconhecido. Imagina, mesmo que momentaneamente, ele teve que auxiliar alguém que deveria ser odiado pela população. E ele foi constrangido. Eu fico imaginando Simão com raiva daquela situação. Vindo do campo, a Bíblia não diz o que ele foi fazer no campo, mas vindo, e até porque ele não vivia ali naquela região, tinha ido para oferecer o seu sacrifício, a sua oferta, e ele, vindo do campo, de repente se depara com aquela movimentação ali, e diz, você, vem aqui, ajuda ele a levar a cruz.
Era assim. E não tinha, não tem como. Não tinha. Ele tinha que obedecer. Então eu fico imaginando o sentimento dele, por conta do significado do que aquilo representava para qualquer pessoa. Um outro detalhe também é que aqueles que, para você ver que era tão vil, era tão indigno a cruz, que aqueles que morriam pela cruz, nem direito a sepultamento eles tinham, irmãos. Não tinham direito a sepultamento. Eles eram lançados no lixão. Os corpos dessas pessoas eram lançados no lixão. Tão indigno de que era. Então imagina o coração de Simão, ele não podia se recusar uma ordem de um soldado romano. Mas ao mesmo tempo, aquela situação que nem nos círculos mais comuns se falava, se tocava nesse assunto, e de repente ele se vê obrigado a carregar a cruz de um suposto, entre aspas, criminoso. Imagina a humilhação. E não apenas isso, e não apenas a humilhação. Havia também o esforço físico. Você já parou? Você, provavelmente já. Já pegou uma bolsa aí de 3 quilos, por exemplo? Você pega a primeira vez, você está brincando comigo, né? Agora começa a andar com ela. 100 metros, 300, 500, 1 quilômetro. Daqui a pouco, quanto ela parece estar pesando? Muito mais do que os 3 quilos. E essa parte da cruz que Jesus levou tinha aproximadamente 50 quilos. Quanto é 50 quilos? Já viu um saco de cimento? Tem gente que está acostumado a pegar um saco de cimento sozinho. Se eu pegar, me dá mau jeito na coluna. Preciso da ajuda de alguém, eu não estou acostumado, é pesado. Aí imagina andando uma determinada distância, que a Bíblia não diz qual é, que Simão teve que carregar. Então, além da vergonha que ele teve, além da humilhação, ainda houve o esforço físico. O esforço físico para carregar aquela parte da cruz chamada patíbulo. Ainda houve um esforço físico. E por mais forte que ele fosse, e por mais inteiro que ele estivesse em relação a Jesus, estava ficando ruim para ele também, por conta da distância que ele tinha que carregar aquela cruz. Estava ficando difícil. Em terceiro lugar, versículo 32. Ele foi constrangido a carregar aquela cruz. Como nós falamos, uma tarefa extremamente degradante. No entanto, era degradante aos olhos dos homens. No entanto, carregar a cruz para Simão, talvez na cabeça dele fosse degradante, humilhante, mas apenas aos homens, não a Deus. Para Deus, foi uma grande honra para que aquele homem pudesse carregar aquela cruz, aquele perímetro até o Gólgota. Como nós falamos, Simão ele tinha ido a Jerusalém para sacrificar o cordeiro da Páscoa. No entanto, mesmo que ele não soubesse, ele acabou se encontrando com um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela experiência vergonhosa e humilhante, provavelmente, o ajudou a conhecer o autor da vida.
provavelmente o ajudou a conhecer o autor da vida. Marcos capítulo 15, versículo 21 diz o seguinte: e constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. O que esse texto quer dizer? Em primeiro lugar, a narrativa bíblica, ela acontecia algum tempo depois dos fatos. A narrativa bíblica acontecia depois dos fatos. E aqui, no livro de Marcos, já cita Simão, pai de Alexandre e de Rufo, ou seja, aqueles a quem o evangelho de Marcos foi endereçado já sabiam quem era Alexandre e Rufo. Eles eram servos do Senhor. Você ainda não compreendeu? Simão, irmãos, nesse período aqui, Simão era um judeu. E Simão, nesse período aqui em que ele ajudou a carregar a cruz, ele teve, a Bíblia não relata, mas ele teve em algum momento aqui, a partir desse momento em que ele se encontra com o autor da vida, mesmo não sabendo que Jesus era o autor da vida, ele se rende a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que Marcos cita aqui que Simão era pai de Alexandre e Rufo, porque aqueles que receberam a carta já sabiam quem eram esses dois. Porque senão haveria uma explicação dizendo quem eles eram, se eles não fossem conhecidos. Amados, na cruz, Jesus deu a vida por mim e por você. Na cruz, Jesus venceu. Na cruz, a obra redentora do Senhor foi consumada, foi feita por mim e por você. Na cruz, nem mesmo Simão tinha noção de que aquele peso todo ali, daquela parte da cruz que ele carregava, era merecimento dele. Eu fico imaginando ele com raiva daquele momento, sem saber que estava ali diante do autor da vida e pensando, puxa, para que eu fui passar aqui logo agora? Esse aí. Só que aquele ali era e é Jesus, o autor da vida. Aquele que a morte não pôde deter. Sim, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, amados irmãos. Ele está vivo. Na cruz Jesus venceu. Na cruz a sua obra redentora foi consumada por mim e por você. Na cruz, pela cruz, através da cruz. Na cruz, Jesus satisfez as demandas da justiça de Deus. Na cruz, era necessário que um alto preço fosse pago. E Jesus fez isso na cruz. Em algum momento ali, daquela caminhada até o Gólgota, esse homem fora inundado pela graça de Deus, pela salvação de Deus. E também compartilhou, provavelmente, a salvação com os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz, a ira de Deus foi aplacada
contra nós, pecadores. Todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus foram resgatados pelo Senhor Jesus na cruz. Na cruz, Jesus promoveu a reconciliação do homem para com Deus. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, todos aqueles que creram em Cristo Jesus, foram reconciliados para com Deus, porque o pecado havia trazido inimizade do homem para com Deus. Mas na cruz, Jesus proporcionou reconciliação para com Deus. Na cruz, através da cruz, Deus provou o seu amor para conosco, por ter entregue o seu Filho para morrer por nossos pecados, como diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse homem não foi impactado, porque a esperança dele era por um Messias, como era da maior parte dos judeus, revolucionário. Era por um libertador revolucionário que os libertaria de Roma, do Império Romano. Ele foi impactado pela cruz, pelo Jesus que morreu na cruz. E ali, em algum momento que a Bíblia não deixa claro para nós, ele encontra salvação para si. E é suficiente para que ele transmita para sua família que também se converte ao Senhor. Aleluia. Aquilo que parecia ser uma vergonha, aquele momento que pareceu ser o pior momento, foi o melhor momento da vida desse homem, de Simão, o Cireneu. Foi o melhor momento para ele. Ele mal sabia que aqueles soldados estavam sendo usados por Deus para que ele pudesse encontrar o autor da vida, para que ele pudesse encontrar a salvação em Jesus Cristo. Ele mal podia imaginar que aqueles terríveis momentos, que aquele peso, que provavelmente aquele sentimento de raiva, de repulsa, pudesse levá-lo ao arrependimento e à salvação em algum momento que a Bíblia não relata. Lembra que eu disse, no primeiro ponto, que o nome dele era um nome comum? Ele era um homem comum. A salvação, ela não é oferecida apenas para um grupo seleto. Salvação é oferecida para o João, para a Maria, para o Júlio. Não vou citar nome por nome aqui. Mas é oferecida a todos aqueles que creem em Jesus. Jesus quer salvar a todos. Jesus quer salvar a todos. Na cruz, Jesus deu um brado: está feito, está consumado. Está pago. O alto preço foi pago por mim e por você, para que nós, por meio da fé nele, pudéssemos sermos feitos filhos de Deus, porque cremos no nome do Senhor Jesus. Deus já provou o seu amor na cruz. Deus provou o seu amor através da cruz.
Eu encontrei a salvação em Jesus. Olhando para a cruz. Jesus está nos convidando a vivermos com Ele por toda a eternidade na glória. Mas não sem antes que possamos carregar a nossa cruz. Há uma garantia para nós. Todos aqueles que se achegam a Ele. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Todos aqueles que se achegam a Ele em arrependimento, reconhecendo que precisam dEle, para que possam ser aceitos por Deus. Todos. Ele não rejeita, Ele não despreza. Mas é importante nós entendermos que antes de chegar esse grande e glorioso dia, Ele permitiu que Simão desse uma palhinha para nós, carregando a cruz. E nós, hoje, também precisamos carregar a nossa cruz. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. E importa compreendermos, importa sabermos que até aquele grande e glorioso dia, nós estaremos sendo provados o tempo inteiro. Nós não podemos abandonar a nossa cruz, ainda que esteja pesada. O texto não diz que Simão sentiu o peso dela e abandonou, até porque não podia. Ele teve que levá-la até o Gólgota. Da mesma forma, nós, discípulos de Cristo, também não podemos abandonar a nossa cruz. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Não podemos. Por mais pesada que ela esteja, por mais dolorosa que seja, nós precisamos suportar. E para isso nós precisamos pedir auxílio ao Senhor, porque Ele disse que não nos deixaria sozinhos. O Senhor é a nossa força. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos capacita a carregar a nossa cruz. Para entrar no céu, para entrarmos na glória. Não é de qualquer maneira. É carregando a nossa cruz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando, sabe o quê? A Nova Jerusalém, a Canaã celeste. O Senhor nos chamou. Mas antes disso, antes de alcançarmos a Canaã celeste, a caminhada não será fácil. Tem cruz. Somos chamados agora, aqui e agora, nessa terra, a sermos participantes também das aflições do nosso Senhor. Nós devemos carregar a nossa cruz.
diariamente e trilharmos o caminho da peregrinação, devemos renunciar a nós mesmos todos os dias. Todos os dias. Talvez você que tenha entrado aqui por essa porta tenha entendido o Evangelho de uma outra maneira. Eu vou para a igreja porque Jesus vai me abençoar. Jesus vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando de um carro. Graças a Deus não é o meu caso. Carro novo. A manutenção do carro novo é cara. Eu vou para a igreja porque eu quero uma casa. Ou eu quero uma porta de emprego. Não, não, não. Simão veio a Cristo por causa da cruz. Foi o Espírito Santo de Deus quem ministrou ao coração dele em algum momento. E por isso esse homem, que era um judeu devoto, ele se converteu ao cristianismo. E a minha esperança é que você que está aqui nessa noite não diga que estar em Cristo por conta de algum benefício temporal. Porque a palavra declara que se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se eu espero em Cristo, não para o aqui e para o agora, mas para a eternidade, é isso que Deus quer de nós. Por que você está em Cristo? Por que eu estou em Cristo? Por que a gente vem para cá para cultuar o Senhor? Porque você está esperando algum benefício terreno? Eu não estou dizendo que Deus não possa curar, por exemplo. Eu não estou dizendo que Deus não pode abrir uma porta onde ela não exista. Deus pode, e Ele é poderoso para isso, sim. Mas a nossa motivação principal é o Senhor. Não é aquilo que Ele pode fazer, mas é pelo que Ele é. Eu o sirvo, eu o amo, não porque pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Ele é Salvador e Senhor. Ele salvou um homem que nem buscou por Ele. Ele salvou um homem que muito provavelmente não buscou por Ele, mas foi impactado por Ele em algum momento aqui em que carregava a sua cruz. Ele salvou um miserável como eu, que o ofendia em todos os momentos, que achava que na hora das ofensas depois ia lá e fazia uma oração de flash. Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. E achava que estava tudo bem. E não me arrependia dos meus pecados. Deus teve misericórdia de mim. Então Ele pode salvar. Ele é poderoso para salvar. Poderoso. Poderoso. Foi pela cruz. Através da cruz. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Louvado seja o nome do Senhor. Que regozijo e alegria é essa, irmãos, senão a eternidade?
Finalizando. A salvação está disponível. Jesus já disponibilizou para cada um de nós. No entanto, antes de sermos participantes desse momento glorioso e eterno, importa, primeiro, sermos participantes da cruz. Será que nós estamos dispostos? Será que nós entendemos o Evangelho? Eu convido você a se colocar de pé. Senhor, que a Tua igreja, que nós possamos entender, Senhor, que foi pela cruz, Pai. Pela cruz. O de cruz se erigiu e afugiu. Vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. Sim, eu amo. Até morrer. Levarei eu também até por uma coroa trocar. A última estrofe, por favor. Eu aqui com Jesus. Cristo vem me buscar. Uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Aquilo que era vergonha, dor, escárnio, aquele objeto de tortura, para nós hoje representa regozijo, alegria. Aquele objeto de morte
para nós hoje representa vida e vida em abundância. Porque Jesus venceu. Ele venceu. Ele venceu. E nos capacita e nos condiciona a vencer também. Então, olhe para o Evangelho. Creia no Evangelho da Bíblia. Entenda que importa que nós passemos, carreguemos a nossa cruz e passemos por alguns momentos delicados nesse presente século. Mas depois virá o prêmio. Morar com Jesus pela eternidade. Aqueles que vencerem, aqueles que forem fiéis até a morte, terão a coroa da vida. Pai, eu quero entregar nas suas mãos a vida de cada irmão aqui nessa noite. Talvez alguém aqui se veja desanimado, enfraquecido. Talvez alguém esteja vendo algum noticiário, eu não sei, e ficando preocupado. Senhor, eu te peço para que todos nós venhamos a compreender que os verdadeiros discípulos do Senhor, antes de serem participantes do momento glorioso, precisam passar pela cruz, precisam carregar a sua cruz, dia após dia, até o fim, para que depois entrem para as bodas, entrem para o momento glorioso, para que depois entremos para a alegria eterna. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Por mais pesada que possa ser a cruz, ó Senhor, que precisemos carregar, que nós possamos lembrar da Tua promessa de que o Senhor não nos deixaria sozinhos, ó Pai, mas que o Senhor nos ajudaria, estaria conosco, Pai, todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqueles que ainda não compreenderam, Pai, o Teu Evangelho, aqueles que ainda não compreenderam que precisam carregar a sua cruz, que o Teu Espírito Santo gere esse entendimento, Pai, para que haja uma genuína salvação. Que cada um de nós seja fiel ao seu chamado, cumpra com alegria, com zelo, com vigor, com entusiasmo o seu chamado, olhando para o Senhor, lembrando da cruz, para a glória do Teu nome, Pai. Lembrando do exemplo desse homem, Simão, que inicialmente pode ter se sentido completamente constrangido e humilhado. Talvez em alguns momentos a gente tenha sentido isso na caminhada, por causa da caminhada. Mas o Teu Espírito, Senhor, bradou o nosso coração de que nós precisamos continuar, perseverar para a glória do Teu nome, Deus.
Por isso, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a entender, aqueles que ainda não entenderam, que é mister, que é necessário carregar a cruz. Para que depois entremos no gozo eterno, na Nova Jerusalém. Ajuda-nos a ser aprovados, ó Pai, por Ti. Ajuda-nos, ó Senhor. E obrigado por não ter desistido de mim, nem de nenhum dos irmãos aqui presentes. Porque se estão aqui ouvindo, é porque o Senhor os está relembrando da promessa. Ou se talvez tiver alguém desanimado, sem que nós saibamos, o Senhor nos está fortalecendo, dizendo: olhe para a cruz. Submeta-se a esse momento, porque é necessário. É necessário ser provado, para que depois de aprovado, você entre. Nós venhamos a entrar no gozo eterno. Que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não será vão no Senhor. Em nome de Jesus.